Vamos lá. Vamos que o tempo não nos espera, né? Nosso tema hoje é bem interessante. Gosto de falar sobre esses temas. É a relação do homem, sociedade e o meio ambiente, né? Em Geografia, segundo ano, ensino médio. Esse é o tema nosso nesse momento. Então, essa relação, como que é a relação do homem com o meio ambiente, né? Como que é a relação do homem com a natureza? Existem duas teorias que trabalham essa questão da relação. Na verdade, existem mais, mas nós vamos trabalhar essas duas teorias, que é o ego e o eco, né? Ego, que vem do egocentrismo, né? Que é colocar o homem no centro. E é justamente isso que a imagem da pirâmide está mostrando para nós aqui, né? Que o homem, ele está no centro aqui, né? E todas as coisas, todos os elementos da natureza, né? Contribuem, colaboram, né? Para o quê? Para o homem, né? Para o desenvolvimento desse homem. E na outra relação aqui nós temos a eco, né? Da ecologia, né? Dessa relação harmoniosa entre o homem e a natureza, em que haja uma relação harmônica, né? Que essa relação em círculo aqui é como se ninguém estivesse no centro e nada fosse especificamente para um desses seres, mas que tudo relaciona para o bem de todos eles, certo? Porque a relação eco, né? Ego, ela é muito, como o próprio nome diz, egocêntrica, né? Ela só pensa no bem desse ser, desse indivíduo que está no centro dessa pirâmide aqui, que é o homem, né? Que somos nós. Que a natureza, vamos dizer assim, ela está disponível para todas as nossas necessidades. Inclusive, tem uma das atividades de vocês que tem essas duas referências aqui, pedindo para vocês falarem um pouco sobre a relação ego e eco. Ok, nessa relação ego, ela gera um desequilíbrio, certo? Ela gera um desequilíbrio nessa relação entre o homem e a natureza, que a gente chama de desequilíbrio ecológico, tá? A gente chama de desequilíbrio ecológico. Então, o que é esse desequilíbrio ecológico, né? Opa! A partir do momento em que o homem passa a fazer o uso da natureza para satisfazer as suas necessidades, né? Eu começo a extrair da natureza tudo aquilo que eu quero, que eu preciso, sem pensar que ela precisa se repor, que ela precisa de um equilíbrio, certo? Alguns elementos que nós tiramos da natureza e que estão ali para que haja esse equilíbrio. A partir desse momento, a gente, então, cria, né? Surge, então, o desequilíbrio ecológico, ou o desequilíbrio nesse ecossistema, né? Que é esse sistema de vida todo aí, que o ecossistema é o quê, né? Como a gente viu, é todo esse sistema que está relacionado com o biológico, com as plantas, com os animais, né? Com todos os seres vivos e com a terra em si, né? Toda essa relação aí de vivência. Sejam bem-vindos, galera. Vocês chegaram mais tarde um pouquinho. A gente está gravando a aula hoje, tá? Aí eu tô deixando só o meu vídeo aqui. Certinho? Qualquer dúvida é só falar. Pode me parar aí que eu respondo. Falar alguma coisa, Hugo? Meu microfone estava ligado sem querer. Pode continuar. Tá bom. Então, olha só. Hoje em dia, a gente está trabalhando muito, tem sido muito divulgado pela mídia, principalmente, né? Essa necessidade do equilíbrio, né? Da relação de equilíbrio ecológico com o homem. Então, o equilíbrio ecológico existe a partir da relação harmônica entre a natureza e o homem, né? Quando uma pessoa está fora de si, a gente fala, nossa, você está desequilibrada, né? A pessoa hoje está desequilibrada, está brava, né? Que saiu do eixo. E quando a relação entre o homem e a natureza ela sai do eixo, justamente ela chega nesse desequilíbrio. Quando que começou isso? Quando que surgiu esse desequilíbrio? Desde a Revolução Industrial, que a gente vai falar mais para frente, né?
começa a surgir esse desequilíbrio. Por quê? Porque no período em que o homem era nômade, o homem da caverna, por exemplo, ele tirava da natureza só aquilo que ele precisava, né? Só aquilo que era para o seu sustento. Os nômades viviam da caça de animais, da coleta de frutos, né? Por exemplo, acabou a época da manga, por exemplo, que é típica nossa aqui, da nossa região. Agora eu vou para outra região, aonde vai ter agora a época do morango, do caju, certo? Então eles migravam de região para região e essa natureza conseguia se recompor quando ele voltasse. Só que hoje o homem não migra mais. A natureza tem que dar conta de satisfazer as suas necessidades, desde o período em que o homem ele descobriu o que poderia plantar. Tem uma historinha que conta assim, que uma dessas mulheres nômades, né, eles estavam colhendo os frutos e ela percebeu que caíram as sementes. E ao longo do tempo, ela percebeu que essas sementinhas estavam brotando. Então, ela veio a ideia de que se plantar essa sementinha, esse fruto, vai nascer. Então, essa aí é a nossa primeira revolução agrícola, né? O princípio de todas as coisas, né? De que eu posso plantar e colher, eu não preciso ficar migrando de um lugar para o outro, tá? Então, aí começa o fim desse homem nômade aqui, dessa relação tão harmônica. A partir dessa revolução, né, da descoberta da agricultura, começa então o surgimento das primeiras cidades. O homem começa a se fixar no lugar, certo? E para ele fixar no lugar, naquele período, nós não tínhamos encanamento, então eu preciso estar perto da água, porque para plantar eu preciso de água. Então as primeiras cidades elas surgem justamente próximo às regiões de rios, né? E as primeiras sociedades, as primeiras civilizações vêm ali na região do Oriente Médio, como está aqui no nosso escrito aqui, né? As cidades mais antigas, segundo arqueólogos, surgiu na Mesopotâmia, região do Crescente Fértil, próximo ali ao rio Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, certo? Por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Para a geografia, o surgimento das cidades está vinculado à possibilidade de sobrevivência do homem fora do meio rural, né, da produção de excedentes de alimento. Porque agora eu não tenho o alimento só para comer agora, eu posso plantar, eu posso guardar. Igual a formiguinha que guarda o alimento, né, para o tempo da chuva, agora o homem também ele consegue esse fato, né, esse feito de guardar alimento, tá? Então, o crescimento da cidade se dá justamente por esse processo aí de poder guardar, de ter um excedente. É conhecida como a Revolução Neolítica, tá? Vamos passar aqui. Bem, outro fato importantíssimo, que eu já até comecei a falar um pouquinho, é a Revolução Industrial, né? A partir da Revolução Industrial, do desenvolvimento de técnicas, da tecnologia, né? Muito rudimentar ainda naquele tempo em relação a nós hoje, mas começa então a haver o desequilíbrio ecológico, né? O desequilíbrio harmônico entre essa relação homem e natureza, porque o homem começa a produzir em grande escala e tirar desenfreadamente, vamos assim dizer, do meio ambiente. E esse meio ambiente não conseguia se repor. Como, por exemplo, intensificação das atividades humanas e consequente aceleração da destruição da natureza. Tá? Desenvolvimento tecnológico, as tecnologias, né, para o desenvolvimento das indústrias, como a máquina a vapor, né, o tear mecânico, essa máquina, né, que precisa queimar combustível, e essa queima de combustível criava toda essa fumaça densa nas cidades, né? Inclusive Londres, teve um período ali em Londres, muito recente esse período, em que a cidade ficou toda coberta por essa névoa, durante um período grande, uma semana ou mais de uma semana, eu não lembro, e a cidade ficou toda coberta por uma névoa, as pessoas não conseguiam nem caminhar, os carros não podiam circular, porque não se via nada, porque ficou presa aquela névoa ali.
na cidade, essa névoa de poluição das indústrias. O crescimento urbano, as cidades começam a crescer, inchar, né, de forma muito grande, e eu começo a retirar a natureza para a cidade crescer, retirar da natureza para produzir aquilo que essa sociedade precisa, né? Exploração desenfreada por matéria-prima, a indústria cresceu, é grande, eu preciso de mais ferro, eu preciso de mais carvão, eu preciso de mais madeira, e mais, cada vez mais. Começam, então, as consequências, né, de todo esse uso desenfreado da natureza. Durante muitos anos, essa revolução industrial, a primeira revolução industrial, explorou de forma muito predatória o meio ambiente, e as consequências vieram. Hoje, é lógico que existe uma outra mentalidade, muitas políticas ambientais de preservação que essas empresas têm que obedecer, porém as consequências vieram. Tanto em escala global, que afeta o mundo todo, como aquecimento global, por exemplo, né, como escala regional, como as ilhas de calor, chuvas ácidas, né, que é uma escala mais local, tá? Então, todos esses acontecimentos de muitos anos de exploração, eles vêm afetando, tanto mundialmente, como regionalmente, como local, de acordo com as relações que a gente estabelece. Deixa eu tirar aqui da frente aqui. Olha só. Reações em cadeia. Então, eu tenho um sistema produtivo, certo? Esse sistema produtivo, ele precisa explorar esse meio ambiente, gerando a degradação, né? Esse meio ambiente sustenta esse sistema produtivo, que cresce a nossa economia, certo? E que, consequentemente, volta a sustentar esse sistema de produção. Então, é uma escala aqui, ó, de relação entre o meio ambiente, economia e o sistema de produção. Tudo isso gera, né, degradação ambiental, crises energéticas, né, porque a gente precisa sustentar esse sistema de produção, e esse sistema de produção cresce cada dia mais. Então, ele necessita cada vez mais de energia, de onde tirar essa energia. E também gera crises econômicas. O país que não consegue sustentar, que não consegue manter esse sistema produtivo. Certo? A gente tem um exemplozinho, por exemplo, ações humanas, atividades, produtos, serviços, né? Essas ações humanas se relacionam com os aspectos ambientais, gerando os impactos, né? Tudo que eu tenho aqui, lembra da relação ego, né? As minhas atividades, eu vou retirar aqui desse meio ambiente, e isso vai gerar um impacto ambiental. Exemplo, vou lavar a roupa. A população cresceu horrores, né? Do início da primeira revolução industrial para hoje, o crescimento da população em bilhões, é intensa. Então, tem mais gente lavando roupa, tem mais gente gastando água, então eu tenho uma crise hídrica, certo? Dessa relação, desse crescimento aí, gerando então essa crise hídrica. Só um exemplozinho dos efeitos, né, dos impactos que a gente tem. Ok? Impactos socioambientais, né, da moda tradicional e da nossa sociedade atual. Quais são esses impactos que a gente tem tanto aí, né? Então, olha só. Destruição dos habitats, né? Destruição das florestas, queimadas, aquecimento global, derretimento das geleiras, tudo isso gera o quê? Gera a destruição do habitat de muitas espécies animais e a extinção de várias espécies animais. Insegurança alimentar, né? Cada vez mais certas populações em determinados locais, ela tem insegurança de disponibilidade de alimentos e de alimentos de qualidade, certo? Poluição do ar, né? Que a gente fala tanto sobre essa questão da poluição do ar, as indústrias
poluíram muito. Essa poluição intensa gerou sérias consequências que nós estamos vivendo elas até os dias de hoje. Abuso dos direitos humanos, né? Muitos trabalhos subhumanos que geram. Esgotamento dos recursos, porque o homem está explorando e tem recursos que não se repõem, como os minerais, por exemplo, né? Que são recursos que não têm uma reposição tão rápida assim. Por exemplo, eu quero madeira, vou lá, vou arrancar a madeira da floresta amazônica. Gente, tem árvore daquelas que são centenárias, certo? Então, a reposição de tudo isso não é na mesma escala com que a gente tira. Mudanças climáticas, né? Pelo aquecimento global, emissão de poluentes, né? Pela poluição do ar, poluição atmosférica, a gente tem um aquecimento global. Sofrimento animal, né? Coitado do bichinho. Ele está perdendo o seu habitat, está perdendo a sua casa e está sofrendo porque ele não tem mais o seu lugar. Poluição das águas, né? Com a questão das indústrias, a gente tem tanto o aumento do consumo humano pela necessidade de água, como a gente tem também esse problema pela poluição. Então, a gente tem cada vez menos água potável de qualidade para a população. Né, a destruição das matas ciliares, a destruição das nascentes. Então, tudo isso vai acarretando o quê? No nosso prejuízo com relação à distribuição de água potável de qualidade. Então, esses são problemas ambientais causados nessa relação do homem com a natureza. Vamos listar aqui os principais impactos ambientais, né? A situação do planeta Terra aqui, né? Está sofrendo. Apenas nos últimos 200 anos, as pessoas começaram a afetar o meio ambiente de forma significativa. Olha só, 200 anos. É um tempo curto para tantos desgastes, tanta destruição. Né? Apenas nos últimos 40 anos, esse impacto se tornou grave no planeta. Né? Que a gente vê noticiando constantemente, reuniões, conferências, para tentar, né, minimizar, mitigar esses efeitos nocivos que o homem tem causado no meio ambiente. E olha só, a Terra tem, né, de acordo com os estudos, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E nós, seres humanos, em apenas 200 anos, conseguimos fazer um estrago terrível com as nossas atividades, com o nosso ego. Principais problemas: desmatamento, desertificação, erosão dos solos, poluição das águas, do solo, poluição do ar, poluição sonora, poluição visual e a questão do lixo. São alguns dos problemas que nós temos dessa relação homem-meio ambiente. Tranquilo aí, galera? Impactos ambientais. A questão do lixo. A sociedade aumentou. O lixo doméstico quase que triplicou, né? A gente tem sempre aquela historinha no meu tempo, né? Mas no meu tempo, quando era criança, por exemplo, um bombril, ele durava uma semana. Hoje, você pega um bombril para lavar vasilha, ele dura uma lavagem, uma lavada só. Acabou. Então, ele vai para o lixo. Parece que tudo é descartável, certo? Tudo já tem essa, como diz na geografia, a obsolescência programada. Já é tudo programado para perder rápido, você comprar mais para esse mercado estar aquecido, certo? Então, tudo é muito descartável. Um móvel, por exemplo, que a gente comprava antigamente, né? Ele ia passando para a família inteira. Hoje não. Dura 1 ano, 2, já está tudo acabado, destruído. E isso vai para o lixo. Então, a população aumentou, o lixo aumentou, e aonde colocar esse lixo? Né? Os danos ambientais que os lixões causam ao meio ambiente, tanto na emissão dos gases, quanto na infiltração daquele chorume no solo, que pode afetar também o nosso lençol freático. Então, são sérios problemas, tá? Mau cheiro, proliferação de animais nocivos, transmissores de doenças,
o chorume produzido na decomposição, que contamina o solo e o lençol freático, como eu falei, a queima desses produtos que libera gases, morte de animais por sufocamento ou alteração das condições climáticas do habitat. Então, são sérios problemas que o lixo nosso de cada dia causa. Por isso, galera, vamos tentar crescer com aquela consciência de separar o lixo, né? Separar o lixo orgânico, separar o lixo que é reciclável, pelo menos o reciclável, o papel, né? A garrafa PET, fazer essa separação. A gente tem no nosso município, né, a coleta, então por que não usar isso? O desmatamento, né? Esse é um dos mais um dos piores, né, vamos assim dizer, porque o homem pratica isso desde o período que ele entrou aqui no território brasileiro, ele vem desmatando as nossas matas, vem desmatando, vem tirando, e a importância das árvores a gente sabe que é grandiosa, né, tanto para o equilíbrio climático, como para a manutenção do habitat dos animais. Então, o desmatamento ele pode provocar sérios prejuízos, como diminuição da biodiversidade, destruição das tribos indígenas que perdem o seu local, erosão e empobrecimento do solo, o solo vai ficar desprotegido, enchente dos rios, porque eu tiro a mata ciliar, tiro a proteção, elevação da temperatura, a mata a gente sabe que ela traz o equilíbrio, né? Desertificação, formação de desertos, porque o solo vai empobrecer, ele vai perder os seus nutrientes e aquela área pode se tornar um deserto. Proliferação de doenças e pragas. Atividades que são provocadoras, né, desse desmatamento. São atividades mineradoras, por exemplo, que eu preciso retirar essa mata, né, para poder fazer a extração do minério, e que prejudica demais a mineração, ela destrói o habitat, ela destrói o terreno de uma forma muito drástica. E a reposição desse local é quase nula, quase impossível. A agricultura também, né, causa muito desmatamento, provoca muito desmatamento. Para o quê? Para a criação de áreas para plantio. Fragmentação dos habitats, empobrecimento do solo, desertificação, certo? Os problemas desse impacto, redução de disponibilidade hídrica, porque vai usar muita água também para estar irrigando essas áreas, favorecimento de erosão, salinização dos solos e contaminação dos mananciais pelo uso dos agrotóxicos. A pecuária também é outra atividade, né, que precisa desmatar, porque eu preciso de área, preciso de espaço, preciso de pasto. Então, ela também causa a compactação do solo. Pelo pisoteio do gado, ele vai compactando o solo, e esse solo vai ficando duro. Então, para o crescimento novamente de outras espécies ali é quase que impossível, porque ele vai ficando bem pisoteado. Favorecimento de erosão também. O desmatamento das florestas para a abertura de áreas de pastagem contribui em torno de 55% com as emissões brasileiras do CO2, devido a queimadas, né? Quem nunca viu aquela história de vou queimar essa área aqui porque ela vai florescer verdinha? Realmente, ela vai florescendo verdinha. Mas ao longo desse processo, ela vai perdendo seus nutrientes e esse terreno vai morrendo, essa terra vai morrendo. Certo? E a pecuária, né, o gado, a gente sabe que ele libera o quê? O metano, né? Pelas fezes do gado, pelo suor do gado, ele vai liberando o metano e também contribui por efeito estufa. Então, a pecuária, ela tanto prejudica na questão do desmatamento como na poluição do ar ou poluição atmosférica. Principais atividades humanas que poluem a nossa atmosfera, que é aquela camada de gases que recobre a Terra, né? Essa camada de gases, ela é prejudicada pela queima dos combustíveis fósseis, o nosso carro, as indústrias, a queima das matas, né? A queima do lixo, os incêndios, que nessa época de seca, né, acontecem tanto, esses incêndios trazem tantos prejuízos, hidrelétricas. Por que as hidrelétricas? Quando você constrói uma usina hidrelétrica, você alaga aquela região.
E as plantas que são soterradas, elas começam a entrar no processo de decomposição e liberam também esse gás. E a pecuária, como a gente acabou de falar, certo? Consequências da poluição atmosférica. Começa a surgir a chuva ácida, não é? Surge a inversão térmica também, né? Que é aquele processo ali que a circulação do ar ela fica impedida devido à poluição e a gente fica respirando essa poluição. A gente já falou sobre isso lá no primeiro ano. Perda da biodiversidade, perda das espécies animais, né? Quantos a gente já ouviu falar? Olha, tal animal está em extinção, existiu tais animais há muitos anos atrás e agora já não tem mais. Então, a perda dessa biodiversidade também é causada por essa exploração. Fragmentação dos habitats, né? Porque a queimada, por exemplo, ela separa regiões e então fragmenta esses habitats dos animais, separando eles. Outra coisa que também nos preocupa muito sobre essa questão dos impactos ambientais é a caça e a pesca predatória e o tráfico de animais. Olha só, eles tentam traficar os animais, levar para outros lugares em condições não apropriadas e esses animais acabam morrendo. Tudo isso é a relação do homem com essa natureza. O que a gente pode fazer para melhorar essa questão? Né? Medidas mitigatórias que venham minimizar esses impactos. E isso tem sido uma política muito propagada nos últimos anos, principalmente a partir do momento ali das primeiras conferências ambientais, 1972, que o homem começou a debater sobre essas questões de necessidade de preservação do meio ambiente. As medidas mitigatórias são aquelas estabelecidas antes da instalação de um empreendimento. Então, antes de instalar uma empresa, antes de instalar uma mineradora, já vai ser observado dentro da legislação ambiental de cada país o que pode ser feito para minimizar os impactos que essa empresa vai causar. Ok? As medidas preventivas procuram preceder esses impactos negativos. Aqui a gente tem um ciclo aqui de medidas, né? Como, por exemplo, reflorestamento, reciclagem, produtividade consciente, ou seja, produzir aquilo que é necessário, que vai ser usado, fiscalização ambiental, né? A gente tem as fiscalizações dentro do território brasileiro, por exemplo, para a instalação da indústria, tem toda uma fiscalização para que essa indústria possa vir a funcionar. O que nós podemos fazer, né, como indivíduos? Economizar água, né, fazer o uso reciclável da água, por exemplo, da máquina, evitar o consumo exagerado de energia, usar lâmpadas econômicas, desligar a luz quando você sai do ambiente, separar os lixos, diminuir o uso do automóvel, isso vai para mim principalmente, né? Consumir apenas o necessário e evitar compras compulsivas, porque a gente compra coisa que muitas vezes a gente não vai nem usar e vai gerar o quê? Lixo. Utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis. Eu achei o máximo o dia que eu cheguei no supermercado e encontrei o copinho verde, que é o copo feito de bagaço de cana de açúcar, que é um plástico reciclável. Tem esses utensílios recicláveis, tem o saco de lixo e vários outros produtos, né? Não jogar lixo nas ruas, certo? São atitudes pequenas que a gente tendo, a gente consegue também contribuir, né? Se todo mundo criar e crescer com essa consciência. E hoje, então, nós temos, muito propagada essa questão da sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade, desenvolver de forma que eu não venha prejudicar as gerações futuras, certo? Então, essa sustentabilidade, ela tem que ter uma relação entre o social, o ambiental e o econômico, certo? Uma relação harmônica entre esses fatores, ok?